Olá pessoal, a ideia aqui é mostrar um pouquinho do que o SolidEdge ST6 traz de novo para a superfície e como isso vai resultar em produtos com melhores acabamentos para vocês. Então a ideia é que o SolidEdge possa trabalhar tanto síncronos quanto superfície, isso é uma coisa que a gente já fazia antes, então posso vir aqui e determinar uma característica, troco para o ordenado e vamos começar a trabalhar a superfície. Vou partir de uma extrusão de 30 milímetros para a gente ter aqui a base do que nós vamos fazer. O que eu vou fazer? Vão ter 4 dessa superfície, então a gente pode usar um pattern normal. Feito aqui o pattern, já vamos ter a nossa condição para começar a desenhar a superfície. Uma das coisas que surgiu na ST6 são as isoclines. Isoclines são curvas que você pode usar como auxílio. Então, quando eu venho aqui e dou um plano em um determinado local, ele cria essa curva. Quando eu poderia vir aqui e falar assim, não, eu quero que essa curva tenha um ângulo relativo àquela face. Então, eu vou construindo essa isocline como eu precisar. Então, se eu fizer essa isocline nesse sentido e a mesma isocline nessa outra peça, eu tenho as curvas necessárias para construir uma outra curva para fazer a ligação entre essas duas. Essa curva, que é a key point, eu posso controlar a curvatura dela. Então, se eu estou fazendo tangente natural ou curvatura, então aqui eu vou ter todos os pontos e o quanto eu quero controlar disso. Então, vamos dizer que aqui vai ser 0,8 e aqui 0,8. Então, eu teria a minha curva com a curvatura feita ali naquele ponto. Outra maneira de eu construir curvas em cilindros ou em qualquer outro tipo de geometria seria quebrando essas faces. Então, eu posso vir aqui e falar assim, eu quero quebrar essa face por um plano, quanto essa face por um outro plano. Então, ele já cria realmente as linhas da geometria que eu vou ter ali. Quando eu poderia pegar todas essas daqui para fazer no outro sentido. Então, eu tenho elas cortadas em várias direções para eu poder fazer minha curva. E agora sim eu venho aqui e falo, uma curva daqui para cá. E vamos controlar essa curvatura que eu tenho aqui. Então, vamos dizer que eu quero no meio aqui 8, 0,8 e 0,8, ou seja, eu tenho a curva acabando da mesma maneira dos dois lados. Se o que eu estiver fazendo for um trabalho mais manual, eu estou estudando ainda o meu produto, eu poderia vir e controlar isso visualmente, ou seja, como é que essa curva vai acontecer para um lado ou para outro. Então vamos dizer que aqui eu tenho 0,1 e desse lado 0,1 também. Então eu tenho aqui as minhas duas curvas para me ajudar a construir a interligação entre isso. Isso aqui é o que o pessoal costuma chamar de curva bridge, ele forma uma ponte entre outras duas curvas. Então agora eu vou falar, eu quero uma curva daqui para cá e ele vai me trazer todas as condições de acabamento. O normal é o natural, o menor caminho possível. Você não, eu quero normal, ou seja, ele vai sair 90 graus e depois ele vai fazer a curvatura. Paralelo nesse caso não se aplica, mas a gente pode usar a tangência. E aí eu posso controlar essa tangência da maneira que eu precisar. Para um melhor acabamento nós vamos usar a curvatura dos dois lados. Então eu tenho aqui ela com curvatura. E posso vir aqui e escolher, eu quero usar essa curva e essa curva para ter a minha condição. Nas curvas ele não me pede a relação de controle, porque a curva já me dá essa informação. Então, feito isso, eu tenho aqui a curva entre elas. Novamente, eu vou vir aqui e vou fazer o pattern desses carinhas. Então, vou vir aqui, qualquer ponto, 4 cópias, como a outra vez. Já vou ter isso feito ali, tenho as curvaturas todas e vamos usar um bounded para fechar isso daqui. Então, bounded para todos os lados, eu vou ter uma superfície
que eu também poderia fazer o controle de tangência, que nesse caso não se faz necessário, vai ser uma superfície plana. Feito isso, vamos jogar isso aqui para o outro lado. Todas as faces pelo plano, um mirro normal. Então, feito aqui nesse plano, tenho essa condição. E se eu quiser estudar para ver qual é a qualidade que eu tenho, né? Não preciso mais das curvas aqui nesse momento. Vamos ver qual é a qualidade que eu tenho nesse cara. Quando eu olho daqui para cá, ou seja, nesse sentido do tubo para primeiro, eu vejo que a qualidade de superfície está boa. Como é que eu vou ver isso? Eu tenho a interligação, não há um dente entre essa e essa superfície. Só que quando eu venho olhar essa daqui, se vocês repararem, existe um dente. As superfícies não estão perfeitamente alinhadas. Isso vai acontecer porque eu usei a curva como base. Então ela não tem a informação da sequência disso. Então é uma superfície que me daria uma qualidade boa, mas não a melhor possível. Como é que eu posso então controlar isso para ter a melhor condição de superfície possível? Vamos voltar um pouquinho aqui, que nós vamos ter a ideia disso. Vamos trazer aquelas curvas, que são as curvas que a gente usou. Se eu quiser ter um controle preciso, eu preciso de mais curvas. Então o que eu posso fazer? Vamos criar uma outra superfície. Então, uma superfície a partir... desculpem. Uma superfície a partir dessa curva, 2 milímetros, a gente só precisa ter o alinhamento. Então agora eu tenho uma superfície plana ali que eu vou usar. Da mesma maneira, eu vou usar uma outra superfície daqui. Também 2 milímetros, ela só pequenininha. E vou usar a cópia dessa daqui. Para fazer, ou seja, eu crio duas superfícies planas que vão me auxiliar a construir a minha superfície. Então, em vez de eu usar a curva como guia, eu vou usar a superfície. Vamos lá nessa superfície aqui agora e vamos ver como é que a gente pode controlar isso de uma maneira mais precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa e essa daqui, voltando elas aqui. Eu vou retirar, dizendo, não quero mais usar essa. Ele vai mostrar já o preview do que eu tenho ali. Quanto eu não quero mais utilizar essa, ou seja, eu tenho minha condição inicial. Vou clicar na superfície, então ele aparece para que eu use o controle. Dessa maneira eu posso vir aqui e controlar para trazer curvatura a essas duas. Então agora sim eu tenho o controle total dessas superfícies. Feito isso, não preciso mais desse cara aqui. Vamos continuar e voltar aqui todo aquele modelamento. Então, tenho as minhas superfícies, aqui. Não preciso desse sketch também. E vamos ver como é que essa superfície se comporta agora. Então, quando eu olhar agora, não existe nenhum tipo de dente entre essas curvaturas. Ou seja, a transição de uma curva para outra é a transição mais suave possível, olhando isso de todos os lados. Então, eu vou ter um acabamento de superfície, uma curvatura correta, uma concordância correta entre todas as minhas superfícies. Feito isso daqui, eu poderia continuar, porque no fim das contas o produto sempre será um sólido. Então vamos fazer a costura de tudo isso. Então ele me mostra que só as pontas estão abertas. Feito isso, eu posso vir e colocar uma determinada espessura na minha peça. Então vamos dizer que ela tem 2 milímetros aqui, seja para dentro, para fora ou para os dois lados. E aí eu tenho o meu sólido feito a partir daquela superfície, tendo a certeza de que tenho em todos os cantos o melhor acabamento superficial.
Qualquer dúvida, procurem a gente, postem as dúvidas no canal, nós faremos novos vídeos para vocês conforme a necessidade. Obrigado e até logo.